vai prestar o UERJ, Unicamp, FUVEST, Enem e ainda se confunde com a diferença entre o Mercosul, União Europeia, o SMCA e até os BRICS, que não é um bloco econômico. Então calma que eu tô aqui nesse vídeo para te ajudar. Esse é um assunto muito importante que as provas amam e hoje eu vou esclarecer a diferença de tudo isso para você numa aula direto ao ponto sobre blocos econômicos e integração em tempos de globalização. Oi, eu sou a professora Thaís Formaggio, sou professora de atualidades na plataforma do Professor Ferreto e eu tô aqui para mais um conteúdo super explicativo necessário para que você consiga gabaritar geografia aí nas suas provas. É muito importante pedir para você. Claro que você já deve ser inscrito no nosso canal, se não faça isso agora mesmo, já deixa seu like, um comentário aqui para que o algoritmo da globalização entenda a importância de conteúdos educacionais para você. Mas sem demora, vamos começar. Essa vai ser uma conversa muito agradável, já pega o seu bloquinho de notas e aí você pode começar as anotações. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes de perceber as diferenças entre os blocos econômicos, é simples. O que é um bloco econômico? Bloco econômico é um conjunto de países que se unem para facilitar as trocas comerciais entre si. Então esse é o principal objetivo, facilitar as trocas. Então já que o objetivo é facilitar as trocas, você precisa me perguntar o que dificulta as trocas comerciais. O que dificulta são as tarifas alfandegárias, que são necessárias como uma forma de proteger a economia desses países. Vamos imaginar um cenário em que não há tarifas alfandegárias e todo país ele pode comprar e ele pode vender para outros países sem nenhum tipo de proteção. Tarifas alfandegárias é uma forma de protecionismo econômico, ok? Conteúdo bem básico ali de capitalismo. Se não tivéssemos taxas, imagina só como as economias dos países, principalmente os países mais pobres e subdesenvolvidos, poderia quebrar. Já imaginou produto europeu entrando aqui competindo com produtos brasileiros? Então é por isso que existe uma tarifa alfandegária, que é uma forma de você conseguir proteger a economia desses países. É por isso que os blocos econômicos surgiram, porque tem uma frase que eu gosto muito, que é um ditado africano, que diz assim, ó: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. Blocos econômicos é uma tentativa, em tempos de globalização, onde a competição e a integração da economia é muito elevada, ele é uma tentativa de conseguir fortalecer as economias locais, sendo vizinhos ou não. Você pode ser vizinho, porque daí facilita a troca comercial, mas não necessariamente. Você pode ter um oceano entre vocês e aí um barquinho vai resolver com certeza esse problema. Então agora que você entendeu a função de um bloco econômico dentro da globalização, facilitar essas trocas, só que não com o mundo todo, né, entre os membros, a ideia básica vai ser diminuir aquelas tarifas que eu citei anteriormente. Mas o importante também é você entender que nem todo bloco econômico é só baseado em diminuir tarifas. Diminuir tarifas é a nossa premissa, é o ponto principal, é a base. Mas além das tarifas, você pode ter outros benefícios, como por exemplo, a circulação de pessoas. Você pode ter a possibilidade de viajar sem mostrar documentos que entram na circulação de pessoas, a compra de bens. Você pode ter até no nível mais elevado, que é a integração de uma moeda única. É por isso que agora eu vou listar para você, tá com seu caderninho, os 4 níveis de blocos econômicos e a principal características de cada um deles. Nível número 1. Você é apenas uma zona de livre comércio. O exemplo é um bloco chamado USMCA. Estados Unidos, México e Canadá, o A é de acordo, é o ex-NAFTA. É o bloco mais raso que nós temos. Como o próprio nome diz, uma zona onde o comércio é livre, ou seja, não tem tarifas ou elas são baixas para facilitar a importação, que é a compra, e a exportação, que é a venda de diversos produtos. Aqui não tem integração de pessoas, tá? Aqui não tem nenhum protecionismo fora desse grupo, não. É só entre nós três, Estados Unidos, México e Canadá, as tarifas são baixas ou elas não existem em alguns momentos, ok?
O segundo nível, que é um nível um pouquinho melhor, tem uma característica legal desses níveis. Você sempre herda a característica do nível anterior. O segundo nível, você é uma união aduaneira. Entre os membros, não tem tarifa ou elas são baixas. Mas quem vem de fora é taxado pelo grupo. Eles criam como se fosse uma... Decora essa sigla para mim. TEC. T-E-C. Tarifa externa comum. Entre os membros do grupo, tarifas baixas facilitadas. E quem é de fora, uma tarifa externa comum. Os países desse bloco econômico vão taxar países de fora, entendeu? O exemplo que você vai colocar na sua anotação é o Mercosul, bloco no qual o Brasil faz parte. Thaís, mas eu acho que você está equivocada, professora. Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Ele não é uma união aduaneira, ele é um mercado comum. Ele sonha em ser, mas não é. O Mercosul é um mercado comum incompleto, então ele se encaixa como união aduaneira. Aproveitando que eu dei a deixa. Nível 3. Mercado comum. Como o próprio nome diz, além de não ter tarifas entre nós, lembra que você herda, nível 1. Além de taxar os países de fora, nível 2, União Aduaneira, TEC, a gente acrescenta um mercado comum. Você tem a palavra-chave para assinalar em qualquer vestibular, a livre circulação. Livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias, livre circulação de bens, de prestação de serviço. É aquela ideia, sabe, que acontece quando você vai para algum país da União Europeia, que você chega por Portugal, você brasileiro que não tem cidadania, né, não tem ali o passaporte vermelho europeu, você desce em Portugal, eu já fiz isso, e você pode passar para outros países sem problema algum, porque já que você entrou em Portugal, passou pela imigração, você pode circular entre outros países. Você vai para a Espanha de carro, você vai de trem para um outro país. Estando, por exemplo, ali na Suíça, rapidinho você desce e vai para a Itália, sem passar por imigração. Aí você fala, ai que legal, pessoas circulando. Para de ser bobo. É circulação de mão de obra, é tudo que a globalização precisa. Então, pessoas que estão nesse nível de um mercado comum podem circular livremente, podem prestar serviço num outro país. Então, um cidadão desse espaço dentro da União Europeia, ele circula. Eu não dei o exemplo, né? Thaís, o exemplo é a União Europeia? Não. A União Europeia já passou nesse nível, ela está no nível 4. Thaís, então quem é o exemplo? Bom, você pode colocar a União Europeia no seu passado. Antes da União Europeia ser a gigante União Europeia, ela já foi um mercado comum europeu. Ela já teve vários níveis, sabe? Ela foi o Benelux em 1944, não precisa decorar. Ela foi o SECA em 1951, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois ela foi o Mercado Comum Europeu em 1957. Essa você anota. Ex, porque não é mais, Mercado Comum Europeu de 1957. Era o nível anterior da União Europeia, porque eu acho que você percebeu, né? A União Europeia, ela é tipo um Pokémon, ela foi evoluindo no decorrer da sua história. Ela começou com um nível mais básico, aí ela virou um mercado comum e foi aí que a União Europeia, que na época era mercado comum europeu, implementou um tal de espaço Schengen. Acho que você já ouviu falar. O nome faz uma homenagem para uma região na tríplice fronteira de países como França, Luxemburgo, Alemanha, onde as pessoas saem para trabalhar de um país para o outro como se saísse de uma cidade para outra, igual você, que sai da sua cidade e vai trabalhar na cidade vizinha, só que eles faziam isso entre países. E para não ficar mostrando o documento, eles tiraram ali as barreiras e serviu como inspiração. Assim, nós temos o chamado espaço Schengen dentro da União Europeia. Mas calma, porque a União Europeia é o nível 4, que se chama moeda única, uma união monetária. Esse é o nível 4. Ele apresenta uma moeda única. Não, o euro não é obrigatório para todo mundo que está no grupo. Hoje, a União Europeia ela tem 27 membros. País pra caramba, né? Tinha mais um, que era o tal do Reino Unido, mas ele pediu um divórcio chamado de Brexit. Começou lá em 2016, finalizou em 2020. O Reino Unido foi o primeiro país que entrou para a União Europeia quando ainda era mercado comum europeu e pediu o divórcio, pediu para sair. Dizem por aí as más línguas de atualidades que eu trato na plataforma. Você sabe, se assiste às minhas aulas, que tem gente arrependida do divórcio. Mas isso é conversa para uma outra pílula, talvez, não é? Mas foca aqui comigo. A União Europeia, portanto, ela está nesse nível 4, que é o nível que herda
todas as capacidades, todas as características acima. Então ela é o nível 1, uma zona de livre comércio, não tem tarifa entre os membros. Ela é o nível 2, uma união monetária em que você tem, obviamente, uma proteção externa. Lembra da sigla? TEC. Ela é o nível 3, que prevê a livre circulação de pessoas, serviços e bens. E ela é o nível 4, que tem uma moeda única, que é o euro. Os países entram para a zona do euro. Recentemente, por exemplo, a Croácia faz parte agora da zona do euro. Outros países estão fazendo essa transição. Nem todos os membros usam o euro. A Dinamarca, por exemplo, usa a coroa dinamarquesa. O Reino Unido, quando era membro, utiliza a libra, que eles chamam de pounds. Caríssima, né? Eles continuaram usando a libra, só que para negociar dentro da União Europeia é necessário usar o euro, que é essa moeda única. Para você ter uma ideia, gente, a União Europeia mesmo, com esse nome, com esse nível 4 da evolução Pokémon dela, ela surgiu em 1992, no Tratado de Maastricht. Ela foi implementada em 93 e o euro surgiu nessa época só como uma moeda escritural. Ai, pronto, tá falando difícil. Moeda escritural é uma moeda para negociação, uma moeda mais no mercado de ações, sabe? Como moeda física, para você pegar um euro na mão, para a Alemanha abrir mão da sua moeda, a Itália abrir mão da sua moeda, Portugal abrir mão da sua moeda, a Espanha. Ela só surge em 2002, foi a primeira vez que alguém pegou um eurinho na mão, né? Que naquela época valia menos, hoje tá valendo muito, né? Não sei se aí você quer fazer uma Eurotrip. Aquele era meu sonho, dá uma olhadinha no valor do euro, né? Que já aí tá custando R$6 ou mais. Quando eu fui viajar pela primeira vez, já tava custando quase R$7. Não sei se você se lembra disso. Eu tô contando tudo isso para você porque agora você entende os blocos econômicos. Agora você conseguiu entender a diferença entre o Mercosul, que é uma união aduaneira. O Mercosul, queridos, que é o nosso nível 2, mas que queria ser nível 3, ainda não atingiu o nível 3. E agora vem a pergunta. Começa a sua anotação sobre o Mercosul no seu bloquinho de notas nesse momento. Por que o Mercosul ainda não é o mercado comum? Se eu posso viajar para a Argentina só com meu RG, foi o que eu fiz recentemente. E estando na Argentina, eu peguei um barco e fui para o Uruguai, só com RG. Ah, então é uma livre circulação. Você pode passear como turista, mas você não pode morar, por exemplo, na Argentina do nada. Você não pode resolver morar no Paraguai. Aproveitando, posso te apresentar os membros do Mercosul? Brasil, nossos irmãos, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, que entrou recentemente com todo o seu gás natural e lítio, e a Venezuela, que está suspensa. Mas é um membro ainda. Está suspensa por causa da cláusula chamada de Ushuaia, que é uma cláusula sobre democracia que o Maduro foi acusado de ter quebrado na época da crise ápice da Venezuela. Lembrando que nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, o Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. Hoje nós temos um governo ligado ao chavismo e ao Maduro, só que agora com grande interferência dos Estados Unidos. Um dos grandes temas de atualidades para o seu ano, já deixa esse aviso. E aí, um outro exemplo de bloco econômico foi a própria União Europeia, que a gente já conversou. Faz aí sua anotação, ela tem 27 membros, só tem um ex, um divorciado, que é o Reino Unido, é legal você saber. Um dos últimos países que entraram para a União Europeia foi a Croácia, e sim, tem uma lista de espera. Tem gente tentando entrar. A Turquia há muito tempo tenta entrar, outros países também, até mesmo o Kosovo, que ali está dentro da Sérvia, sonha em um dia poder entrar. Eu acho que não vai acontecer, nem com a Turquia também. Essa é a diferença de níveis de blocos econômicos. Hoje você também conheceu o NAFTA comigo, né? Que eu chamei de USMCA, que é o novo nome. Tudo isso que eu tô falando, respira um pouco. É para você conseguir entender o que são os blocos econômicos e até que enfim saber que, essa é a maior pegadinha dos vestibulares, BRICS não é um bloco econômico. Ele não se encaixa em nenhum desses 4 níveis. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS é um acrônimo, essa brincadeira, sabe, com as iniciais de cada país, que surgiu lá atrás, nos anos 2000, quando ali um responsável por um banco que estudava investimentos e ações perceberam que tinha um grupo inicialmente de 4 países, por isso que a gente brincava com BRIC, que é tijolo, Brasil, Rússia, Índia e China, não tinha África do Sul ainda, isso lá para 2001. Ele fez essa brincadeira dos países que você poderia investir, eram países populosos,
de grande território, que seria ótimo, os chamados emergentes, para você colocar seu dinheiro. Depois de um tempo, o grupo falou, já que estão chamando a gente disso, a gente podia se reunir, né? Como se fosse mesmo, é um fórum. Ele é informal, é uma cooperação econômica, não é um bloco, é uma cooperação. A gente se ajuda aí, em assuntos econômicos, assuntos políticos, e lá para 2006 eles fizeram uma reunião. Deu tão certo, que falaram, beleza, a gente podia oficializar esse trem aí, né? Vamos lá, BRIC. Aí em 2011 entrou a África do Sul, virou BRICS. E assim nós temos uma cooperação internacional, econômica e política, de nações emergentes, que não configuram um bloco econômico porque não seguem nenhum daqueles 4 níveis que eu te apresentei anteriormente. Recentemente, os BRICS expandiram, fizeram convite para a Arábia Saudita, para a Argentina, que declinou, para o Irã, para a Indonésia, para o Egito, para a Etiópia, para os Emirados Árabes Unidos. E agora a ideia é crescer ainda mais. BRICS, portanto, não é um bloco econômico, mas sim uma cooperação muito importante de países emergentes, países grandes quanto ao território, população e recurso. E entre eles, a nossa, pegou a referência? Regina George, do grupo, com certeza é a China, tão poderosa. BRICS tem até um banco, o Banco Nacional, ali o Banco dos BRICS, o Banco de Desenvolvimento e Cooperação dos BRICS, para que possa colaborar para os projetos que os países membros estão executando. Espero que você tenha gostado dessa mega aula que eu ministrei aqui e que você possa um dia assim, conversar, bater papo, explicar o conteúdo. Lembre-se de fazer anotações desse vídeo, de entender a importância desse conteúdo para atualidades e geopolítica. Deixe seu comentário aqui no vídeo se você gostou desse formato de conteúdo, da forma como aqui a gente vai direto ao ponto e você sabe exatamente o que vai aparecer na sua prova. Muito obrigada e até o próximo vídeo.